Bom, nessa aula 21 vai ser a primeira de algumas, tá? Que eu vou falar sobre rolamentos em geral, tá? Que até as aulas anteriores, né, eu comentei sobre mancais, sobre buchas, né? Então, alguns aspectos que eu poderia estar levantando agora, eu já levantei, como o primeiro, onde eu utilizo buchas, onde eu utilizo rolamentos. A grosso modo, da vantagem das buchas, né, são elementos mais baratos, mais simples, de menores dimensões, de menores espessuras, né, que nada mais são do que casquilhos, são chapas metálicas, né, muito, na grande maioria dos casos, chapas metálicas calandradas, né, isto é, pega a chapa e faz a curva, né, fazendo um círculo. Tá? Então, as buchas elas são muito comuns em situações onde há altas cargas, porém baixas rotações, como carros de boi, também usado para suportar esforços de eixos de sistemas, né, conjuntos turbinas, geradores de grandes centrais hidrelétricas, né, por exemplo, Itaipu, que tem cada conjunto turbina gerador tem uma, se não me engano, uma rotação em torno de 100 RPM, um pouco menos. E tem assim, altas rotações, altas cargas, tá? Altas cargas radiais, tá? Em especial, tá? São mais baratas. Em muitos casos eles são feitos de bronze ou de latão, né? Duas ligas de cobre, ou outro material que requer aí uma alta resistência a impactos, a grandes esforços, como por exemplo aços martensíticos também, tá? Também se encontra mancais de plástico em brinquedos, tá? Em aplicações onde as cargas são muito baixas, tá? Também pelo fato da bucha, né? Com ou sem mancal, né? Ela ser um material mais simples, uma método construtivo mais simples. Mas há situações onde o rolamento ele é essencial, né? Vocês estão vendo um exemplo que eu peguei fazendo uma busca, né? Rolamentos na internet, vocês podem ver, tem uma aqui, né? Rolamento é isso mesmo, né? Nada mais é do que um elemento mecânico, tá? Composto aí por dois aros, né? O interno e o externo, e dentro dele tem elementos rodantes, né? Que são esferas, ocônios, cilindros ou agulhas, né? Que são os principais. Eles podem ser blindados, né? Nas laterais, né? Como nesse exemplo aqui, e muitos deles eles são grafados, né? Com a especificação, né, do modelo, a empresa, né, que o confeccionou, até mesmo o país, né? Por exemplo, aqui, né? Às vezes é muito comum aparecer lá Japan, Germany, o que seja, né? E os rolamentos, né, eles atendem a situações que, obviamente, são melhores do que as buchas, né? Altas rotações, dependendo dos esforços também, dependendo do modelo do rolamento, também suporta esforços axiais, tá? Só que requer todo uma questão aí de dimensões, né? Dimensão do furo, né? Do alojamento e também do eixo, tá? O rolamento, ele é um assunto um pouco mais demorado, mais extenso, tá? Então, estamos aqui na aula 21, né? Eu pretendo, pelo menos o material que eu vou mostrar agora para vocês, fazer mais dois vídeos, tá? Para não ficar algo muito cansativo, maçante, para mim também, né? Então, assim, rolamentos, né? Eles são elementos mecânicos muito comuns em quaisquer situações onde há uma geração de esforços por quaisquer motivos, né? Axiais e radiais. Em geral, eles atuam em altas rotações, vamos falar aí a partir de dezenas de RPM, né? Ah, é a mesma coisa que as buchas. Mesma coisa que as buchas, só que a grande maioria dos rolamentos, eles atuam aí a partir das centenas de RPM, talvez aí sendo um pouco mais amplo, um pouco mais preciso, eu posso dizer com segurança que a maioria deles alcança aí a partir dos milhares de RPM, 1.000, 2.000 RPM. Vocês podem imaginar, por exemplo, né, o rolamento, né, como as buchas são obviamente utilizadas em quaisquer situações onde há rotação, né? Algum elemento rotativo, né? O eixo, por exemplo, que é alojado no furo, né? Ele é rotativo, né? Então, o casco interno do rolamento, ele sempre move, né? Porque ele está acoplado junto ao eixo, e a parte externa sempre está parada, né? Então, tem a parte fixa, que é o casco externo,
e a móvel, que é a externa, que é fixa, né, que é parada, né, geralmente alojada aí no mancal, e o interno, que é entre contato aí, né, com uma leve folga com o eixo. Tem todo o cuidado também para a montagem, né, visto que é composto por materiais de precisão, né, os elementos, em especial os elementos rodantes, né, então se montar de uma forma errada, né, ela pode sofrer danos, tendo, né, que, na pior das hipóteses, ser substituído, mesmo que prematuramente. Alguns aspectos são muito importantes, né, quando se fala sobre rolamentos, mesma coisa os outros elementos de máquinas, né? Então é muito natural que tenha aí defeitos, né, devido ao seu uso prolongado, mas aí a ciência, né, possibilitou uma maturidade aí no seu desenvolvimento, em que acaba tendo um número muito pequeno de defeitos prematuros devido a problemas, digamos, podemos dizer, problemas de nascimento, né? Isto é, problemas na fabricação. Em geral, as taxas de confiabilidade são muito altas, tá? Existem milhares de modelos, né? Milhares de especificações de rolamentos, modelos nem tanto, daqui a pouco vocês vão ver. Existem milhares de especificações, e as especificações são universais, tá? Tem as normas ISO, né, que padroniza os códigos, tá? Então tem os números básicos que eu vou mostrar daqui a pouco, aí tem lá umas letras, né? Mais ou menos como está aqui, por exemplo. Vocês estão vendo que tem letras e números, né? Então tem os números que são padronizados, né? Qualquer empresa, né, é obrigada a seguir, né? Padrão ISO, e dependendo dos detalhes, né, do tipo de blindagem, enfim, aí tem as letras, alguns detalhes a mais, né? Por exemplo, o rolamento 6002, tá aqui, pela numeração, eu sei que é de esferas, né? 6002. 6002 é número padrão ISO. Aí se você vê na caixinha, tal da embalagem, 6002, por exemplo, XX, provavelmente esse XX é da empresa, tá? Então, onde eu quero chegar? Tem a numeração padrão ISO, tá? Isso aí é universal, né? Para a questão aí de universalidade, digamos, né? Então, por exemplo, você compra um motor vindo do Japão, você precisa fazer uma manutenção, só trocar o rolamento tem em qualquer lugar do mundo, né? Se eu seguir o mesmo padrão, né? E é isso, tá? Então, rolamentos, né, eles foram sempre assim, existiram aí há séculos atrás aí algo, mas se fala, antecessor, tá? Os rolamentos, né, que nada mais são que componentes com elementos rodantes, mas o rolamento, como nós conhecemos hoje, geralmente feito de metal, isso aí foi desenvolvido primeiramente na Suécia. Tá? Isso aí talvez aí um pouco mais de 100 anos atrás aí com o desenvolvimento dos primeiros sistemas mecânicos, eletromecânicos. Então, como eu disse, os rolamentos vocês vão observar em equipamentos rotativos, né? Então, é muito comum ver em motores, né? Daqui a pouco vocês vão ver as principais aplicações. Então, tá. Como falei, tem muitos detalhes que eu queria comentar, né? Então, por isso que eu vou dividir em vários vídeos por enquanto. Então, por enquanto, é mais assim, mais para caráter de ilustração, né? Mas junto em caráter de ilustração, vou falar sobre os tipos, né? As aplicações, como eles estão, exemplos, né? De montagens. Boa parte desse, vamos dizer, praticamente todo esse material que eu vou mostrar agora, eu peguei na internet, tá? Só para servir como base aí para as explicações. Então, vamos lá. Então, vou apresentar este material, tá? Então, o que vocês podem ver, por exemplo, em cima do lado direito, né, o rolamento no Macau, né? Peguei uma foto, uma ilustração genérica, em que mostra, por exemplo, rolamentos blindados ou não, né, nas laterais, rolamentos com elementos rodantes à mostra, né? Por exemplo, embaixo do lado direito, você pode ver, nesse exemplo aí de cones, ele é desmontável. O de baixo, por exemplo, de agulhas, também é desmontável. Então, tem rolamentos que. A grande maioria, podemos dizer que praticamente todos os rolamentos pequenos, eles são descartáveis. Ao passo que os elementos maiores, muitas vezes, eles são conduzidos para manutenção, devido aí ao alto custo, né, do descarte.
Bom, tem alguns rolamentos que são mais baratos, né, devido aí à sua saída. Por exemplo, rolamentos usados pela indústria automotiva, né, automobilística, veículos e motos, né? Então, dependendo da... É tanto devido ao volume, né, de veículos, né, que sai no mercado, né, milhares, talvez até milhões por ano, motos também, mas também, eventualmente, a necessidade de efetuar manutenções aí, principalmente manutenções corretivas, onde é necessário efetuar a troca desses rolamentos. Então, tem especificações em que há um grande número de rolamentos produzidos. Então, tem rolamentos mais fáceis de serem encontrados, tá? Tem algumas empresas que são as mais conhecidas, tá? Daqui a pouco vocês vão ver os nomes, né? Especialmente naquelas aplicações que são as mais comuns, né? Que é a indústria automotiva, veículos, motos, algumas máquinas e ferramentas, né? Usadas aí para na indústria, no setor agrícola, né? Implementos agrícolas, tratores, enfim, tá? Algumas marcas aí das mais conhecidas, né? E tem, por exemplo, marcas mais específicas, voltadas a mercados específicos, como, por exemplo, aparelhos aparelhos usados, né, na intervenções odontológicas, né? Brocas, por exemplo. Bom, então, vocês podem ver aqui, né, uma representação, né, da a quantidade, né, da diversidade desses rolamentos. A grande maioria deles, já antecipando, são feitos de aço, tá? Alguns feitos de material que requer uma certa resistência mecânica e também química, a qual os aços em geral não têm. Então, vocês podem encontrar situações muito específicas, rolamentos de latão, de bronze, tá? Pensando, por exemplo, na sucção de algum produto altamente corrosivo, tá bom? Os rolamentos, né, como falei, são milhares de rolamentos diferentes, talvez fique na casa das dezenas de milhares. Eles são classificados de acordo com o tipo de elemento rodante, basicamente esferas, cones, cilindros e agulhas, tá? Cargas aplicadas, né, então tem uma classificação bem simples. Alguns são rolamentos. A grande maioria deles são rolamentos radiais, tá? Que podem ser submetidos a esforços principalmente radiais ou quase que exclusivamente radiais. E também os rolamentos axiais, tá? Vice-versa, né? Então, que são submetidos a esforços principalmente axiais. Aplicação. Há alguns rolamentos que podem ser usados em dois lugares diferentes. Um rolamento usado para bomba d'água de um veículo, mas também pode ser usado para uma batedeira. Nada impede, né? Então, mas também mesmo assim podemos classificar rolamento para motos, rolamentos para veículos, rolamentos para eletrodomésticos, aí vai de acordo com a criatividade de cada um. E materiais utilizados? Vou dizer para vocês com uma certa segurança que os dois principais critérios de classificação são os dois primeiros, né? Vocês vão ver daqui a pouco lá uma ilustração, né, que elucida muito bem isso. Como eu vou selecionar o rolamento? Primeiramente, você tem que saber onde ele vai ser alojado. Primeiramente, por que ele vai ser usado? Para absorver esforços axiais, radiais ou combinados, né? Muito mais comum ver esforços combinados, mesmo que sendo predominantemente radial ou predominantemente axial, sei lá, né? Então, vai depender muito, assim, dos esforços aplicados, né? Então, dependendo do esforço e também dependendo da geometria, né, do eixo, de todo o sistema mecânico, eu preciso de quantos rolamentos? Aí vai ser o engenheiro que vai responder, né? Vai desenvolver o projeto, colocar lá no AutoCAD, depois, sei lá, fazer uma modelagem computacional aí de resistência a esforços, etc., né? Sabe-se que tem uma tabela, né, catálogos que mostram os esforços máximos submetidos pelos rolamentos. Então, a partir daí, avalia por meio de uma modelagem computacional se aquele rolamento suporta. Claro, lá tem seus fatores de carga, né? Tem seus fatores dos mais diversos aí que podem restringir, né? Limitar o seu uso, tá?
Quando fala imitar seu uso, às vezes usar um rolamento mais robusto ou usar um maior número de rolamentos, em vez de 3, usar 4, em vez de usar um menor, usar maior, sei lá, né? Então, mas tudo isso aqui, quando eu falo espaço, não é apenas é o local, né, onde ele vai ser alojado, né? As dimensões do mancal, do local, enfim, tá? Cargas, né? Então, o engenheiro, né, que vai determinar isso, né, dependendo dos esforços, tá? Se for um esforço radial muito grande, é bem provável que em vez de escolher o de esferas, escolha o de cilindros. Daqui a pouco vocês vão ver. Desalinhamento, como assim? Ter rolamentos que suportam maiores ou menores desalinhamentos. Como assim? Dependendo da aplicação, né, e principalmente de agentes externos, né, daqui a pouco explico por quê, é necessário que tenha aí rolamentos que consigam absorver, além de grandes cargas, né, serem um pouquinho mais flexíveis, tá? Mesmo sendo de aço, outro metal como bronze, latão, tá? Por exemplo, um veículo, os rolamentos que estão no cubo da roda, além de ter que absorver esforços, cargas estáticas, né? Por exemplo, devido à carga do veículo, as cargas que o suporta, né? Pessoas, cargas das mais diversas, bagagem, combustível, etc., né? Tem também os esforços dinâmicos. E, geralmente, esses esforços dinâmicos, eles são oriundos de agentes externos, tá? Então, por exemplo, o carro passando no buraco, numa lombada, principalmente alta velocidade, além do fato da aceleração ou da frenagem do veículo, ele gera uma carga dinâmica também. E em cima de tudo quanto elemento dentro desse veículo, inclusive os rolamentos. Então, os rolamentos, eles permitem aí a absorção dos esforços para que não ocorram problemas em outros sistemas, em outros componentes, né? Então, por exemplo, um esforço é, qualquer, principalmente dinâmico, em cima do rolamento, o rolamento vai absorver para exatamente evitar desgastes na ponta do eixo, cubo da roda, nos pneus, o que seja, né? Então, ele acaba deixando, né, um pouco, né, que esse esforço vai para outros componentes, aí gerando defeitos prematuros, desgastes dos mais diversos, né? Aí cai naquela situação, dependendo da situação, é factível, né, é coerente que provoca o defeito primeiramente no rolamento, tá? Porque o rolamento é um componente fácil de ser substituído. Então, vou dar outro exemplo. O sistema lá que tem eixo, tem motor, tem alguma roda, tem vários mancais. E aí, por algum motivo, gera-se alguma carga anormal, e essa carga anormal, né, claro que ela vai diminuir a vida útil, né, do sistema mecânico, e ele vai acumular esforços em cima dos rolamentos. Aí vocês vão ver isso bem mais para frente, por meio de tabelas, né, que dá para calcular o tempo de vida do rolamento. Tá? O tempo de vida do rolamento pode se dar de acordo com o número de horas, tá? O número de rotações. Por exemplo, no veículo, né, a manutenção sai um pouco do foco dos rolamentos, sai no foco dos rolamentos, os veículos, né, tem duas formas de efetuar a manutenção, ou pelo tempo de uso ou pela quilometragem, o que vier pela frente. Então, dá para calcular o tempo de vida, né, de um rolamento, número de horas, rotações, o que seja, acho que é mais factível o número de horas, desde que ele esteja sendo submetido a uma carga constante, né? A ausência, né, de cargas dinâmicas, né? Isso praticamente não existe. Claro, com a presença de cargas dinâmicas, a tendência é essa vida útil diminuir, mas vai depender, né? Então, assim, falo da vida útil, né? Mas é algo muito teórico, na minha opinião. Tá? Porque depende dos esforços dinâmicos, da alteração da rotação, por exemplo, você está acionando lá um motor elétrico, né? Ele vai, como qualquer aparelho, né? Sistema mecânico, né? Tem aquele regime transiente e depois regime permanente. Então, o regime transiente é quando a rotação sai lá do seu repouso, vai do zero até uma determinada velocidade. Se for pensar em motor elétrico, né? Pequeno, o regime transiente é rápido.
mas vai depender de cada sistema mecânico. Ah, por exemplo, uma moenda de uma usina, eu já não sei, imagino que o regime transente seja muito maior. Tá? Então, é difícil de prever exatamente quando vai efetuar aí a manutenção, né? Por exemplo, a substituição do rolamento. E aí, o tempo, né, vai depender muito da forma como ele é aplicado. Aí volta a questão da confiabilidade, né, que é o instrumento da engenharia de produção que permite investigar, né, e depois apontar soluções aí para determinação da manutenção. Tá? Da mesma forma que eu falei anteriormente, né? Manutenção preditiva, preventiva e corretiva, com rolamentos não é diferente, tá? Mais para frente explico melhor. Então, esse desalinhamento, né, é uma tolerância a pequenas variações digamos, né, do alinhamento do eixo. E o que vai gerar, lógico, consequências em cima dos rolamentos. Tá? Aí tem a questão da precisão, tá? Que aí envolve as tolerâncias, né, das medidas, né, na metrologia, mais precisamente, a necessidade de ele, em algumas situações específicas, claro, rolamentos mais caros, não sofrer alterações assim, não sofrer desalinhamento, tá? Então, podemos pensar em equipamentos de precisão, algum equipamento, algum motor, algum elemento que precisa estar movimentando com uma menor vibração possível, por algum motivo. Ou alguma máquina ferramenta, por exemplo, uma máquina ferramenta tem motor elétrico. Então, é bom que tenha uma precisão para ter uma rotação precisa. E algum equipamento, né, que tem alguma mobilidade, que tem algum movimento também. Sei lá, algum sistema de automação, enfim. Velocidade, né, uma coisa muito importante, né? Quando eu falo velocidade, é rotação, tá? Ela depende principalmente da forma que esse rolamento foi lubrificado. Bem mais para frente eu vou mostrar catálogos que mostram aí que há uma diferença de vida útil, inclusive cargas máximas também, se for usar óleo ou graxa. Giro silencioso, aí podemos pensar em algum motor aí, de algum sistema de ar-condicionado, por exemplo. Rigidez, né, no caso resistência mecânica. Deslocamento axial, né? Se o deslocamento axial for preocupante, então nada impede de colocar, por exemplo, algum anel, né? Aquele que é um C, que é exatamente para minimizar esforços, deslocamentos axiais. Isso acontece em muitas situações, é muito comum, como, por exemplo, eixos onde os mancais estão nas pontas. Então, por exemplo, nesse eixo, aplica-se uma carga no meio. E aí vai ter o quê? Uma tendência da saída da ponta desse eixo para fora, gerando um pouco também de esforço axial, não apenas radial. Nesse caso aí, por exemplo, né, vamos supor aí um rolamento como esse que está atrás de mim, que é um rolamento radial. Então, ele está instalado de uma forma tal que o eixo está horizontalmente. E aí você vai aplicar uma carga, né? Então, essa carga, vamos supor, se aplica uma carga exatamente no meio desse eixo, então os dois rolamentos nas duas extremidades eles vão receber esse mesmo esforço dividido por 2. Tá? E aí é o exemplo, né, que é mais simples, que você pode colocar rolamentos iguais, desde que o esforço aplicado no eixo esteja no meio do caminho, né? Na mesma distância de ambos. Mas existem outras situações onde a carga aplicada está mais próxima do rolamento em detrimento da outra, presença de esforços não apenas radiais, mas também axiais. Então, no caso aí de rolamentos em que o eixo é horizontal, é muito mais comum ver, por exemplo, rolamentos em cubo de rodas, eixos, né? Tanto da frente quanto de trás de um veículo, né? Então, esse rolamento, além de ter que submeter a esforços dinâmicos, né, principalmente por conta de acelerações, frenagens, buracos e lombadas, né, também tem que resistir o esforço estático, né, da carga do carro. Então, podemos pensar um carro de mais de 1 tonelada. Então, são, sei lá, 250, 300 quilos por cada roda. E vai ser mais ou menos 200, 300 quilos em cima de cada rolamento.
a não ser que tenha 2 ou mais rolamentos para dividir, né? Aí, outra coisa também muito importante, né? Tem situações, né, onde há uma necessidade muito grande de rolamentos com alta confiabilidade, por exemplo, veículos. Por que que eu falo isso? É normal a gente gastar com, que quem tem carro, né, gastar com óleo, filtros, eventualmente, eventualmente velas, né? Agora, desde que não tenha muita coisa para se trocar, né? Tudo bem, algumas coisas são inevitáveis, como essas que eu falei agora. Mas imagina depois de uma certa quilometragem você ficar trocando rolamentos. O gasto que vai ter, principalmente com mão de obra. E também tal dos lucros cessantes, né? O que é lucro cessante? Aquele lucro que você deixou de ter pelo fato do veículo estar parado. Por exemplo, motoristas profissionais. Então, é algo muito complexo, né? Imagina essa situação aí, o veículo está parado por conta de rolamento. Então, é muito comum, por exemplo, ver troca de rolamento e manutenções corretivas em veículos. Agora, máquinas, outra situação onde ele está parado, estático, aí tem todo um conjunto de instrumentos, de procedimentos, né, que as empresas desenvolvem e tomam decisão para fins de manutenção preditiva, preventiva e evitar ao máximo, mas às vezes ocorre, corretiva, né? Mas daqui a pouco explico melhor. Montagem e desmontagem, tá? Dependendo da situação, se for local muito difícil, onde se gasta muita mão de obra apenas, né, para fazer aí, para chegar ao ponto que pode desmontar o rolamento, às vezes compensa colocar alguma de uma confiabilidade mais rígida ou até mesmo bucha, se for o caso. Vedantes integrados, né, como vocês estão vendo aqui atrás, é um rolamento blindado, tá? Então, dependendo da situação, local assim de alta contaminação, água, produtos químicos, materiais abrasivos como areia, pós, material particulado, então é bom que sejam blindados. Bom, aplicações, né, uma gama enorme de aplicações, podemos dizer aí que segurança são produzidos milhões, eu acho que chega a centenas de milhões, talvez bilhões de rolamentos no mundo todo, por várias empresas, vários países. E um dos mais comuns são as aplicações aí onde há propulsão, onde há motricidade. Motores elétricos. Motor elétrico para quê? Acoplados a compressores, por exemplo, compressor de geladeira doméstica. Bem mais para frente mostra até desenho lá de um tipo chamado screw, né, que é parafuso. Então, tem lá motores elétricos. Porque motor elétrico converte energia elétrica em mecânica para acionar rodas, polias, enfim, né? E alternadores, né? Que é o contrário, tá? Mecânica rotativa em elétrica. Bombas de sucção, né? Geralmente são acionadas por motores, né? Sucção de água, né? De poço, de jazidas de minerais, né? Em túneis, enfim, tá? Sucção de água, esgoto, produtos químicos, inflamáveis, enfim. Eixos e árvores, né? O que são eixos? Em geral, eixos, né, são elementos rotativos onde você aplica a carga num determinado ponto desse eixo, podendo ser, por exemplo, mais comum bem no meio, e essa carga é distribuída para as extremidades, né? Por exemplo, você aplica uma carga o motor, né, de um carro, lá um sistema de transmissão, desculpa, aplica uma carga no eixo, que ela vai para as rodas. Então, podemos dizer com segurança que eixo é algo que é transmitida a força nas extremidades. Já a árvore, não. Se aplica a carga numa ponta, ela pode ir em direção a um ponto que não é uma extremidade. Tá? Ambos são elementos rotativos, ambos eles podem ser iguais em forma. Nada impede. A diferença está nas suas aplicações. Tá? Aí eu estou falando até agora, né, apenas de aplicações usando rolamentos radiais, né, em geral motores elétricos, né, e seus equipamentos, né, que são acionados por eles, como rodas, polias, compressores, tá? Alternador, né, que faz algo contrário ao motor elétrico, bomba de sucção, água, saneamento especial.
eixos e árvores, né? Como falei, né? Muito como aí uma aplicação mecânica, né? Eixo, roda traseira, roda frontal, e árvore, para quem sabe um dos exemplos mais interessantes é o comando de válvulas, tá? Os balancins, que ficam lá no cabeçote. Mesas giratórias, bom, eu coloquei um nome bem genérico, né? Entrando na casa lá dos rolamentos axiais, né? Rolamento axial, né? Basicamente faz esse movimento aqui, a parte de baixo do rolamento, vamos supor, ficar parada, de cima em movimento, então faz isso aqui. Aí pode ser usado, por exemplo, em fresas, né? Em bancadas de fresa, onde se efetua lá o trabalho de desgaste do material e tem que ter uma mesa lá que permite efetuar determinados movimentos. Inclusive, rotativo. Não apenas isso aqui, né? Mas também isso aqui. Ou às vezes até a altura, né? Moendas, tá? E outros equipamentos, né? Moendas, trituradores, etc, né? Eu vou colocar aqui, vou compartilhar um pouco, só para escrever, né? Deixa eu ver se é de agora. Moendas, trituradores. Então, imagina o esforço que é submetido nos rolamentos, né, decorrente aos impactos, né, ao fato de estar mexendo com material duro, um material muitas vezes abrasivo, né, embora abrasor se dá mais mesmo no contato dos materiais nas facas, né, enfim, nos dentes. Mas é um esforço súbito que acontece. Então tem lá uma esteira, né, com uma moenda, o triturador, do nada chega um tronco para ser triturado, né, para ser moído, sei lá. Imagine se fosse decorrente o fato de encostar esse material, essa biomassa, nos dentes, que são geralmente acionados tal, por meio de eixos ou árvores, e em algum ponto tem um motor elétrico. Só que, para sustentar esse conjunto de dentes, o que seja, né, que é um agente que entra em contato diretamente com o material a ser destruído, né? Então tem que ter lá os mancais com os rolamentos, desse exemplo, melhor rolamento e tal. E, de novo, o rolamento serve para quê? Como na mecânica fala, né, um material de sacrifício. Então, por exemplo, se tem uma carga, às vezes, acima do normal, uma carga dinâmica, ou mesmo uma carga estática, né, que é uma carga contínua, então, se é para dar problema, né, se é para sofrer um colapso, algum ponto que sofra no rolamento. Tá? Porque muitas vezes o rolamento é menos caro do que um eixo, uma árvore ou uma cal que seja. Um sistema mecânico completo. Tá? Então, tem lá redutores, né? O que é o redutor? É uma caixa de engrenagens, né, que é usado principalmente para reduzir rotações, por exemplo, de uma rotação como 1.800 RPM de um motor elétrico para uma rotação de, sei lá, 10, 20 RPM na moenda de cana-de-açúcar, por exemplo. Então, é muito comum você ver rolamentos e redutores, visto que há um grande número de eixos com suas respectivas engrenagens. Tá, que mais para frente vocês vão ver, né, que uma forma de reduzir as engrenagens reduzir a rotação final por meio da variação dos diâmetros entre as engrenagens. É uma caixa de marcha de um carro tradicional. Cubo de roda, como já comentei. Eletrodomésticos já tem uma confiabilidade mais baixa, as pessoas não usam todos os dias, né? Ao contrário, né, de equipamentos mais profissionais, assim, de uso contínuo, às vezes domingo e feriado também, como esses itens anteriores que eu falei agora há pouco. Então é mais como usar materiais mais baratos, menos rígidos, enfim, né? Sabendo aí que às vezes eletrodomésticos são usados para cargas razoavelmente altas, né? Por exemplo, um liquidificador, um triturador, né? Enfim. Mas os rolamentos têm que ser robustos o suficiente para que aguente esses esforços decorrente aí da dureza das cascas, por exemplo. Tá? Então, vamos lá. Aplicações eletrodomésticos. Por quê? Porque tem um motor. Na base tem sempre um motor. E, às vezes, coloca o rolamento, né, na carcaça de plástico. Tá? Então, uma grande vantagem, uma característica dos rolamentos, né? Quanto maior o eixo, maior é a vibração na ponta. E esse rolamento, ele sobe esse esforço. Só que se for um eixo muito grande, ou uma árvore muito grande, se for para colocar apenas um rolamento, por exemplo, então que seja um rolamento robusto. Se for colocar dois, pode ser que você use um rolamento mais barato, e assim por diante.
Então, quando eu coloco aqui multiprocessadores, é batedeiras, liquidificadores ou também aqueles conjuntos multiprocessador, né? Em que, sei lá, faz um monte de coisa numa base só. Geladeiras, por causa do compressor, né? Então, tem lá o compressor hermético, né? Onde há o compressor em si blindado junto com o motor elétrico, né? Se der para algum momento, o bloco inteiro tem que ser descartado, né? Condicionador de ar, mesmo princípio da geladeira, né? Só que com agravante que deve ser obrigatoriamente silencioso, talvez pode ser que por isso o rolamento seja mais caro também. E máquinas de lavar, né? Por quê? Máquina de lavar no Brasil são mais comum aquelas de tambor vertical. Fora do Brasil é muito comum ver de tambor horizontal, mas isso não importa. O que importa, né, é que existem vários rolamentos, né, como por exemplo os rolamentos que suportam os esforços no eixo do tambor da máquina de lavar. E muitas vezes essas máquinas, né, são compostas por polias maiores ou menores e também correia. Então já aí tem dois, pelo menos dois ou mais elementos, como os dois ou mais rolamentos, né? Bom, ferramentas diversas, lógico que tem rotação, como furadeiras, retíficas, politrizes, parafusadeiras. Quando coloca lixadeira, né? Lixadeira é muito, assim, tem alguns equipamentos, né, que tem movimento alternativo, mas para promover esse movimento alternativo é necessário um motor elétrico que, claro, né, acionado por motor elétrico, que permite a conversão da energia elétrica em rotação, energia rotativa, e aí o que acontece? Aí tem pode ter algum dispositivo, né, que converta, é, às vezes um CAM, simplesmente, e que nesse caso converte movimento rotativo em movimento alternativo. Tá? Hum, equipamentos de elevação e transporte, por exemplo, motor elétrico de elevadores, mas também podendo ser. Ah, tem uns equipamentos de elevação que é por meio de canecas, né? Usando motor também. E transporte, motor elétrico acoplado a esteiras, por exemplo. E propulsor, motor de combustão interna, como tem muitos componentes rotativos, também precisa de vários rolamentos. Vamos lá. Essas aí são as principais marcas, né? Então, como eu falei antes, né, que os rolamentos eles surgiram na Suécia. E aí, no começo destacou essa empresa SKF, Svenska Kulagen Fabriken. Em sueco é Fábrica Sueca de Rolamentos. E logo em seguida surgiram outras, como as japonesas NSK-NTN, tem a FAG, que é alemã, a INA, se não me engano, alemã também, entre outras, tá? Visto que houve um aumento, uma expansão, né, da industrialização, da expansão de equipamentos motrizes, veículos, por exemplo, então surgiram essas marcas. Tem também a Timken, só que a Timken ela não faz, por exemplo, rolamentos esféricos, é mais rolamentos cilíndricos de cones, os de grande porte. E não apenas, eu vou falar de rolamentos em si, mas também tem os seus acessórios. Vocês estão vendo aqui embaixo, é que aqui embaixo não é rolamento, é mancal, mas tem aqui os mancais com arruelas especiais, tá? Então, muitas vezes você adquire o produto, está dentro da caixinha, não está apenas o rolamento em si, mas tem alguns acessórios. Vocês estão vendo aqui em cima, por exemplo, tem alguns rolamentos aí até com furo quadrado, né? Mas, em geral, os rolamentos são de furo redondo, aí algum dispositivo acoplado para ter esse formato. Muitas vezes é assim. E às vezes você não, infelizmente, você não consegue comprar apenas rolamento. Convém comprar um conjunto mecânico, né? Alguns componentes tal que vem junto com o rolamento, porque às vezes na hora de tirar um rolamento velho acaba danificando não apenas o rolamento velho, mas outros dispositivos associados. Pode acontecer também, tá? E também pela própria dificuldade de um leigo montar, por exemplo, desmontar e montar o rolamento. Aí precisa, né, de ferramentas especiais, tem que ter aí um curso, né? A pessoa deve ter que ter estudado para isso. Tá? Só para destacar, né, a diferença marcante, né, de dimensões de tamanho entre os rolamentos. Vocês estão vendo rolamentos maiores e rolamentos menores, como esse aqui, ó. Como é que ele é composto? Tem duas carcaças, né? Se for pensar em rolamento rolamentos radiais,
Aí tem duas carcaças, interna e externa, né? Que é tecnicamente chamado de anel. Anel externo, anel interno. E óbvio, externo é maior que interno. E também tem a gaiola. Gaiola é o que vai proteger os elementos rodantes. Tá? No caso aqui, exemplo da esfera. Então, anel externo, interno, gaiola, esfera. Aí tem rolamento de esferas, cilindros, cônicos, né? Autocompensador de roda, daqui a pouco eu vou explicar melhor para vocês. E tem, em alguns casos, vedações nas laterais, para evitar a entrada de sujeira, por uma fuligem, areia, material particulado, tá? Aí nessas situações, onde não há vedação, né? Uma blindagem, como vocês estão vendo aqui no desenho de baixo, quando não há vedação, quando não há blindagem de forma alguma, mesmo externo, bem externo ao rolamento, é conveniente que use graxa, que você lambuze o rolamento, né? Essa parte descoberta, de graxa, porque a graxa ela vai evitar a absorção desses materiais particulados, decorrentes da poluição, aí tem pó de minério, sujeira das mais diversas, tá? Então, assim, usa-se a graxa exatamente para isso, né? Porque ela forma uma blindagem, por ser sólido, para evitar a entrada de material indesejável no rolamento, causando desgastes, né? Por exemplo, um grãozinho de areia arriscado a danificar os anéis, os elementos rodantes, tá? Gerando aí um desbalanceamento dos elementos rodantes, podendo aí ter do que, no final das contas, muitas vezes trocar o rolamento inteiro ou levar para manutenção, substituindo esse elemento rodante, tá? Exemplo aí, você peguei numa página da Tinken, né? Agora que eu estou vendo aqui, não prestei atenção antes, eu falei, Tinken até onde você só fabrica rolamentos de elementos cilíndricos, não de esféricos, mas aqui me enganaram, né? Tinken Spherical Roller Bearing. Tá? Bearing é rolamento, tá? Então, esférico, deixa para lá, né? Então, isso aqui é uma montagem muito comum, muito corriqueiro, de um rolamento dentro de uma cal. E uma cal alojado aí no concreto ou um sistema mecânico mais robusto. Eu vou mostrar uma página, de uma página portuguesa, né? Só para mostrar alguns exemplos, tá? De classificação de rolamentos, embora esteja aqui também, ó. Mas é interessante mostrar, né, o que aparece no mercado, tá? Não fica apenas assim naquela o que a academia apresenta, tá? Então, aqui, uma empresa portuguesa, é só para mostrar para vocês, reforçar, né, que os rolamentos mais comuns, como falei, né, classificado principalmente radial ou axial, pelo menos para fins de classificação, porque sabe-se que muitos rolamentos, eles submetem a esforços mistos de ambos. Rolamento radial, prioritariamente, né, majoritariamente, esforços radiais e rolamentos axiais, né, esforços axiais. Aí que vocês estão vendo aqui, por exemplo, um dos mais simples que tem, com possibilidade, rolamento axial de esferas uma pista, porque vocês vão ver, eu não sei se não lembro se aparece aqui, mas tem de duas ou mais pistas, paralelo, por exemplo, duas pistas, né, uma ao lado da outra. Tomar muito cuidado também, essa é uma página portuguesa, então muitas vezes pode aparecer nomes técnicos que não aparecem no Brasil, tá? Então vamos lá. Esse aqui é um dos mais simples, mais baratos, dependendo do rolamento, você encontra rolamento por R$ 20 ou até menos, enfim, né? Na caixa, embebido com óleo, embrulhado num papel especial, enfim. Aqui no desenho já está mostrando, né, que eu poderia mostrar depois, né? Você obtém o rolamento, né, de acordo com o código que está grifado, né, gravado na lateral. Aqui, por exemplo, aparece, só que está muito apagado. Então, muitas vezes você pode chegar lá na loja, né, de rolamento sem levar o rolamento velho. Apenas com a especificação, você tem rolamento 6002? O cara geralmente, né, já entende do assunto, é especialista em rolamentos, vai pela sua experiência, né, já sabe que corredor e tal, e depois aí vai procurar, né? Sei que rolamento 6002 é de esferas, enfim, né? Tem umas numerações mais comuns, né? Mas se não souber, pega o catálogo. Qual que é, sei lá,
16.002, qual que deve ser, né? Não sei, vou procurar no catálogo, né? Então, tem lá, de esfera, uma ou duas pistas, né? Ou uma ou duas carreiras de esferas, né? Você pode usar esse contexto também, esse palavreado, né? Aí tem vários tipos, né? Muitas vezes classificado por letras, daqui a pouco vocês vão ver. Aí, que mais? Aí tem o específico de inox, tá? Em situações onde o aço galvanizado não resiste tá aqui a corrosão, né? Inox geralmente resiste mais. Geralmente, né, os rolamentos vêm bebidos com óleo dentro de um papel especial, na caixinha, tá? Para evitar a entrada de sujeira ou para evitar algum dano decorrente à presença de alguma sujeira. Um dano no comércio ou no transporte, tá? Rolamento radial, esferas hospício. Por que vai colocar duas em vez de uma? Porque vai ter uma área superficial maior. Vocês estão vendo que o rolamento é mais grosso, então para receber esforço radial maior. Aí tem de contato angular, tá? Onde vocês podem ver, né? Aqui está pequeno, mas mais para frente, né? Tem uma ilustração bem parecida. Contato angular, ele está entrando em contato encostado, né, com o anel interno e também externo, angularmente, permitido o quê? Uma maior absorção dos esforços axiais em comparação aos dois primeiros. Daqui a pouco eu explico melhor o porquê, mas é questão da geometria do ponto da localização do contato entre o elemento rodante e os anéis. Tá? Se tiver o contato mais na lateral, então é mais factível que ele absorva maior esforço axial do que os demais. Aí tem dois, aí tem quatro. Espera aí um pouquinho. Tá, duas pistas, contato angular, 4 pontos de contato, né? Muito parecido com os primeiros. Autocompensador de esferas. Tá, quando é autocompensador, né? Geralmente é mais largo, mais grosso, né? Exatamente para absorver maiores esforços decorrentes de desalinhamento. Aí vocês estão vendo aqui do lado direito, por exemplo, rolamento autocompensador de esferas, em que o eixo, desculpa, é o eixo que vai acoplá-lo, né? Mas o furo, ele tende mais a como é que se fala? Um cone. Tá? Aí existe outro compensador de rolos, de cilindros, o intuito mesmo, né? São rolamentos mais grossos, maiores, né? Para absorver maiores esforços. Rolos cilíndricos, uma pista também. Então, devido ao contato das laterais do elemento rodante, no caso é um cilindro, na lateral com os anéis, né? Estão vendo aqui, por exemplo, que eu estou apontando, que o anel interno ele parece um U. Então, tem as abas laterais para absorver os esforços axiais e o piso, né, exatamente para absorver esforços radiais. Né? Se esse piso, essa rebarba, essa mureta fosse maior, as laterais, né, do anel interno fossem maiores, então poderia absorver mais esforços axiais. Aí tem a questão da viabilidade econômica, enfim, né? Rolos cilíndricos de 12 e 4 pistas, então, em geral, os de esferas, eles são mais adequados para altas rotações, ao passo que os rolos cilíndricos, cônicos, entre outros, né, eles absorvem mais esforços axiais do que as de esferas, apesar de serem mais caros, mas também eles absorvem uma quantidade, a meu ver, razoável de esforços axiais, algo que os rolamentos de esferas praticamente não absorvem. Absorve muito pouco de axial, muito mais radial. Isso ainda apenas em rolamentos radiais. Cônicos. Aí tem os autocompensadores de rolos, por exemplo, que são duas fileiras, né, duas trilhas. Então, muitas vezes, eles são montados de formas diferentes, né, como vocês estão vendo aqui nesse desenho, fazendo um chapéuzinho, né? Mas ainda absorve maiores esforços radiais, mas devido à sua declividade, sua inclinação, absorve um pouco das axiais. E por que estão montados assim espelhados? Para absorver os esforços axiais de ambos os lados. Tá? Aí tem os axiais, onde ao contrário dos radiais, onde o anel menor é menor que o anel maior, esse axial não, né? Os dois anéis são de mesmo tamanho. Então, vamos supor, o anel de baixo está parado, ao passo que o de cima está móvel.
E aí tem os elementos rodantes. Então, para qualquer situação, é muito mais comum ver, por exemplo, né, pode ser, que não muito mais comum, é mais comum ver, por exemplo, rolamentos axiais dispostos horizontalmente, como vocês estão vendo aqui, onde há o acoplamento de um eixo vertical. Tá? Nesse caso aqui, por exemplo, você pode pensar numa mesa giratória, numa banqueta, né? Daqui a pouco eu vou mostrar um desenho de um garoto numa banqueta, né? Onde você fica brincando de girar, né? Então pode ter embaixo da banqueta um rolamento axial, né? E se pensar, por exemplo, rolamento axial com o eixo horizontal, aí é para absorver algum esforço que vem das laterais, né? Frente, atrás, enfim, pensando aí veículos, esforços dinâmicos, como eu falei agora há pouco. Olha só a dificuldade, o quão desafiador é para o engenheiro determinar qual o rolamento que eu vou usar. Porque vai depender do quê? Questão custo e disponibilidade. Em vez de usar rolamento robusto, por que não usar dois rolamentos menores? Aí vai depender da análise econômica também, e robustez, confiabilidade, assim por diante, né? Então, aqui, por exemplo, rolamento axial duplo, também contra. Imagina os esforços que devem ser submetidos, né? Só que, no caso, né, o eixo dos rolamentos, em geral, eles são de seções irregulares. Tá? Porque muitas vezes eles são montados de tal forma, né, que formam umas abas, como vocês estão vendo aqui embaixo, na altura aqui, rolamento axial duplo, na altura entre as letras maiores, B e H. Aqui, ó, B e H tem um diâmetro menor. Então, o eixo ele deve acoplar para encostar com as abas dessa linha aqui que está entre B e H, para absorver algum esforço axial. Quando fala axial, é em direção ao eixo ao eixo do eixo, né? Eixo do eixo. Rolamentos axiais vários, aí tem os vários formatos, né? Em geral, a grande maioria dos rolamentos, eles são universais, mas tem um outro desenvolvido especificamente por alguma empresa para uma ação específica. Tá? Esses aí não são padronizados, não são universalizados. Já vou antecipar, aplicamento das agulhas é aonde? Onde há uma necessidade de uma menor espessura possível do rolamento. Furos muito pequenos ou eixos muito grandes. É aquela situação assim, um pouco mais delgado que isso seria uma bucha normal, né? Uma bucha de bronze, de aço martensítico, enfim, né? Bom, como falei, eles são acoplados muitas vezes a mancais, são facilmente desmontáveis, alguns têm até uma entrada assim para você bebê-lo de óleo, aí já faz parte da manutenção preventiva, né? Aí tem os mais específicos, rolamento da série agrícola, rolamentos giratórios, né? Aí, no caso, sabendo, né, que pode ser usado aí para movimentos axiais, né? Por exemplo, a mesa de uma fresa ou um equipamento industrial qualquer, uma peneira, não sei, vamos supor que tem uma peneira que faz esse movimento aqui, né? Sei lá. Ou algum triturador, algum elemento de abrasão, desgaste, né, que permite fazer esse movimento assim, né, uma parte de baixo parada, de cima avançando, né? Aí tem alguns acessórios, né, para ações específicas, dando exemplo de rótulas, como é chamado aqui, onde o rolamento é acoplado com algum sistema mecânico, né? Não há uma preocupação acerca da confiabilidade, da qualidade de elementos usados para brinquedos, por exemplo, desde que não tenha risco de engolir, né? Rolamentos lineares é algo muito mais específico, muito usado no mercado da automação. Vocês estão vendo aí dezenas de elementos rodantes, então, para a situação aí de alta precisão, tá? Onde, a meu ver, se for uma esfera não dá tanto defeito, então, né? Então, muitas vezes, precisa trocar, jogar fora. Sistemas lineares, rolamento de bomba d'água. É isso que eu queria comentar. Rolamento de baixo ruído, por exemplo, ar-condicionado do hospital. E os seus acessórios, porcas, anilhas, casquilhos, enfim, né? Esferas, roletes, para manutenções mais profundas, né? Não é o caso de rolamento veicular, não, mas é algo mais de máquina mesmo, mais industrial. E também as ferramentas de montagem, desmontagem, e também, né,
que vai desde sistemas puramente mecânicos, como vocês estão vendo aqui nas fotos, né, como algo puramente térmico. Isso aí dá muito pano para manga. Que mais? Parar de compartilhar essa página aqui. Tá bom. Fechar essa aqui. Aí eu só mostrei, né, o exemplo típico, né, de rolamento, esfera, que é o mais comum, tá bom? Opa, acabei esquecendo de compartilhar aqui. Aí eu estou mostrando aí alguns... Não estou compartilhando, não. Ah, não, cara, esqueci de apertar o botão básico, né? Pombas. Aí. Alguns exemplos, vocês estão vendo aqui de AH são rolamentos radiais, ao passo que do I ao L rolamentos axiais, né? Então, o axial, né, é simplesmente fazer esse movimento assim, né? Ao passo que o radial, o anel, por exemplo, externo é parado, né? Ao passo que o interno, ele é móvel, né? A diferença, vocês estão vendo aqui, por exemplo, de esfera convencional letra A, contato angular letra B, aí vocês conseguem ver com mais facilidade, né? Que o contato angular ele permite absorver um esforço axial um pouco maior do que o A. Como é que eu sei se esforço axial é maior ou menor? É o contato da esfera, dos elementos rodantes, né, em relação à superfície que tende para a lateral. Então, por exemplo, a letra A, ela tem uma ocupação, né, ele encosta mais para cima e para baixo do que nas laterais. É algo proporcional. Então, por exemplo, a esfera, ela pega, vai 1 milímetro para cima, 1 milímetro para baixo, mas ele pega 10 centímetros na... desculpa, 1 milímetro para cima, 1 milímetro para baixo, mas pega 10 milímetros verticalmente. Então, ele submete a esforços aí, se for fazer um cálculo bem conservador, esforço 10 vezes maior radial do que axial. Então, de novo, os rolamentos, né, que ele absorve mais esforços axiais são aqueles que têm maior contato nas laterais. Por exemplo, a letra F. Já a letra E e a letra H praticamente não absorve quase nada de esforço axial, porque o contato das laterais é muito pequeno, o contato é mais vertical. Né? Vocês estão vendo aqui o E, ele tem um contato mais para cima do que para baixo, do que nas laterais, que é pouca coisa, é bem desprezível mesmo. H, mesma coisa, tá bom? Então, tem de contato angular, que absorve esforço axial maior do que o A, aí tem lá o autocompensador, por exemplo, né? Autocompensador geralmente são aqueles mais largos, né? Por que tem esse nome autocompensador? Porque ele compensa desalinhamentos. Mais comum quando tem um eixo com um vão muito grande. Se, por exemplo, os macais estão muito distantes, os rolamentos estiverem muito distantes, tá? Aí tem o cilíndrico, o D, o E, que é a agulha, né? A grande vantagem da agulha é o menor espaço necessário, às vezes é furo pequeno ou eixo grande. F e G são os que mais existem esforços axiais, tá? E radiais também devido aos seus tamanhos. Então é muito mais comum ver rolamentos de esferas, em geral, são bem menores do que os aqui, por exemplo, FG, né, que são de cones, né, autocompensadores, de rolos, enfim. Agora aqui, IJKL, vai depender muito das dimensões do local, né? Então, vocês estão vendo aqui axial de esferas, onde há uma absorção maior dos esforços, assim, da mesma forma que a letra A, né? Muito mais axial do que radial, e o L, vocês estão vendo aqui como ele está aparentemente a 45 graus, né? Então ele absorve um esforço axial da mesma forma que o radial. Mas, de novo, os rolamentos, em geral, axiais, os eixos, eles são de dimensões variáveis. Por quê? Porque tem um degrauzinho, né? Tem uma variação, né? Uma ampliação do diâmetro do eixo, né? Que deve ser encostado ao próprio rolamento, para que ele não caia, para que não haja um deslocamento, tanto vertical quanto horizontal, que seja, né? Aí, ó.
Isso que eu estava comentando, né? Ah, eu mostrei agora há pouco naquela página portuguesa, mas está aqui. Como eles são classificados? Basicamente, axial e radial, aí tem radial de esferas e de rolos. Axial de esferas e de rolos. De esferas, uma carreira, duas carreiras. Contato angular, acho que o desenho ele é bem didático por si só, né? Acho que consegue entender, né? Aí tem rolamento de esferas de 4 pontos de contato, autocompensador de esfera, em geral, autocompensador é mais largo. Aí depois, de rolos cilíndricos, uma, duas, 4 carreiras. Quanto mais largo, quanto mais carreiras, mais robusto, maior a resistência aos esforços, né? Por exemplo, aqui, 4 carreiras certamente absorve mais esforços radiais do que uma carreira. Aqui o rolos agulha, né? Que ele é para dimensões menores, né? Para, por exemplo, pequenos motores, por exemplo, até mesmo brinquedos. Rolos cônicos, vocês estão vendo aí pela declividade, né, pela posição dos cones, elas conseguem absorver uma quantidade de carga axial muito maior do que os demais. Tá? Devido aí a posição, né, o fato de, como é que se fala? Tá encostado, né, área de contato para as laterais, não apenas para cima e para baixo. E aí vocês podem colocar rolamentos espelhados, como tinha mostrado anteriormente, espelhados para quê? Para absorver esforços axiais de ambos os sentidos, como vocês estão vendo aqui, duas carreiras. Então você pode colocar 2 rolamentos espelhados ou um que já é montado dessa forma, vem de fábrica dessa forma. Autocompensador de rolos, né, geralmente maior. Aí os axiais, escora simples, né, que é uma carreira só, dupla, né, são 2 carreiras, enfim, né, absorve aqui muito mais forças axiais e só um pouquinho de radial. Aí tá, mesma coisa dos demais, axial de rolo cilíndrico, agulha, rolos cônicos, axial autocompensador de rolos também. Tá? Então, de novo, a classificação do isolamento se dá principalmente por predominância das cargas radioaxial, né, e por consequência, geometria, né, porque radial é o quê? Os 2 anéis concêntricos, um maior que o outro, radial, e o axial são 2 anéis do mesmo tamanho, um move, o outro fica parado. Então, quando fala radial, principalmente absorve mais carga radial, mas também devido à sua geometria, né? E o axial, no caso aí, absorve mais força axial. E pelos elementos rodantes, esfera, cilindro, agulha, cone, enfim, né? Para terminar, né? Deixa eu ver que eu vou terminar. Vou parar esse último aqui. Só para fins de comparação, né? Qual que absorve mais cargas radiais? Em comparação aos axiais, né? A esfera é uma das melhores, né? Só que assim, vou explicar melhor. Esfera, ele é muito mais comum em situações onde requer alta rotação. Motor elétrico, por exemplo. Tá? Rolo cilíndrico, em comparação com a esfera, absorve mais carga radial, mas muito menor axial. Só ver pela geometria e tal, pela localização dos elementos rodantes. Por exemplo, o rolo cilíndrico, nesse desenho aqui, praticamente não encosta quase nada com as laterais, só para cima e para baixo. A agulha, então, nem se fala. Autocompensador de rolos, né? Rolos cônicos, por exemplo, como eles estão mais inclinados, então absorve esforço, tanto radiais, né, em vermelho, axial e amarelo. E quando fala ângulo, né? É o que questão aí de desalinhamento. Qual que absorve mais prováveis desalinhamentos de eixo? São aqueles autocompensadores, né? Porque quanto mais largo, maior a resistência a desalinhamentos, né? Que é aquela vibração que fica na ponta do eixo, quando ela está livre, né? Eu vou parar por aqui, senão fica muito longo. Então, esse é o primeiro dos vários vídeos que eu vou fazer sobre rolamentos, tá? E aí, o próximo vídeo eu vou colocar outro fundo, tá? Um grande abraço.